Eu saúdo a todos na paz de Cristo Jesus. Eu quero contar para os meus irmãos uma, uma das grandes visões que Deus me deu, que foi com o ex-presidente da República, o Bolsonaro. Mas antes de eu contar essa visão, eu quero ler com meus irmãos no livro de 1 Reis, capítulo 22, no versículo 28, que fala sobre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Eu quero que os irmãos leiam comigo 1 Reis, capítulo 22, versículo 28, que diz assim: E disse Micaías para Acabe: Se tu voltares em paz da guerra, o Senhor não tem falado pela minha boca. Disse mais: Ouvi isso todos os povos. Amém? Irmãos, Deus me deu uma grande visão com o nosso ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E essa revelação que Deus me deu com o Bolsonaro não foi agora, não foi por esses dias, foi no ano de 2018. No ano em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se candidatou ao cargo de presidente. E eu, durante os anos de 2017 a 2018, eu me envolvi com política, amado. Hoje eu não sou envolvido com política, tá? Como eu não era antes de 2017, 2018, eu não era envolvido com política. Não tinha nenhum envolvimento, porque eu sou do Ministério IPDA, e IPDA não permite que seus membros se misturem com política. Mas nesse tempo eu me envolvi com política, né? Porque a IPDA deixou de guardar a doutrina do Senhor Jesus e nós passamos a nos envolver com política, e eu também me envolvi com política porque eu vi, né, um candidato que se dizia cristão, que se dizia defensor dos bons costumes, que se dizia um homem levantado por Deus, e também o medo do comunismo, né? Voltar para o Brasil, né? Tentar tomar de conta do Brasil. Eu me envolvi com política. E nesse tempo eu tinha Facebook, WhatsApp, Instagram, tinha todas as redes sociais. E eu divulgava o Bolsonaro, né? Eu defendia o Bolsonaro nas minhas redes sociais, no meu canal. Mas só que nesse tempo eu não tinha canal, tá, amado? Eu tinha conta no YouTube. Eu não postava nada nesse canal aqui, eu não postava nada nesse tempo. Defendia ele assim, né? Que às vezes eu vinha no YouTube, via um vídeo e ia lá debater com aquelas pessoas que eram opositores do Bolsonaro, né? Defendia dessa forma. Mas no Facebook não, eu postava várias coisas do Bolsonaro. As minhas redes sociais viraram como eu posso dizer assim, viraram um palanque para político, porque eu passei a defender a causa bolsonarista, eu me tornei um bolsonarista. E eu ali, né, acreditando que tudo aquilo ia ser lindo, maravilhoso, Bolsonaro ia ganhar, o Brasil ia mudar, e a gente ia ter segurança, ia ter essas coisas que todos nós queremos no nosso país, né, amado? Nós sabemos que o nosso país, ele é um país muito violento, né? É claro que tem cidades no Brasil que são muito seguras, mas se nós formos pôr na balança, a maioria das cidades brasileiras são cidades inseguras, né? E eu queria mais segurança para o nosso país. Eu penso que esse é o sonho de todos nós, né? Viver num lugar
mais seguro, mais digno, mais honesto. E eu me envolvi com esse pensamento e Deus me deu uma visão com o Bolsonaro. Só que antes dessa visão, eu queria dizer uma coisa para os meus irmãos muito interessante. Eu defendi o Bolsonaro porque eu via nele um homem que eu achava que ele era um homem de Deus, que ele poderia ser um homem de Deus, né? Não que ele era, mas que ele poderia ser. Só, meus amados irmãos, que eu me decepcionei muito depois que o Bolsonaro ganhou, né? Porque mesmo antes dele ganhar, aquelas pessoas que estavam junto comigo, que se diziam que eram defensores da família, dos bons costumes, dos costumes cristãos, que eram defensores da verdade, essas pessoas passaram a fazer a mesma coisa que aquelas pessoas que eles criticavam. Ou seja, eles criticavam a esquerda por a esquerda ser mentirosa, por a esquerda ser corrupta, e eles próprios também estavam usando de mentira para combater o adversário com a mentira. E nós que somos cristãos, nós não aceitamos a mentira. Os irmãos sabem disso. E eu dizia para ele, olha, nós não precisamos, né, mentir para ganhar as eleições, porque eu estava envolvido com a eleição. Vamos sempre falar a verdade, nós temos que sempre falar a verdade, mas não, eles não queriam saber. Eles queriam inventar coisa para destruir a imagem do adversário. E começaram a fazer o mesmo jogo daqueles que eles combatiam. Ou seja, eles próprios passaram a usar a mentira para combater o adversário com mentira, não com a verdade. E quando o Bolsonaro ganhou, irmãos, ele fez exatamente aquilo que ele disse que ele não ia fazer. Ele fez exatamente aquilo que ele disse que não ia fazer, que ele não ia dar toma lá da cá, que ele não ia fazer o toma lá da cá, como ele chamava, que é eu te dou isso para te fazer aquilo, entendeu? Ele não ia fazer isso, mas quando ele chegou lá, ele fez. Tudo aquilo que ele disse que ele não ia fazer, ele fez. E isso me decepcionou. E eu, que era do lado do Bolsonaro, passei a me voltar contra o Bolsonaro, né? Como muitos se voltaram contra ele, nós passamos a ser atacados pelos bolsonaristas porque nós se voltamos contra o Bolsonaro. Só que o Senhor me repreendeu duramente, irmão, e eu agradeço a Deus por isso. O Senhor me repreendeu muito duramente por eu ter me envolvido com política. O Senhor me usou servos, usou homens de Deus para me repreender. Me fez eu lembrar do que o missionário ensinava, porque eu tinha me esquecido, amado, dos ensinamentos do missionário Davi Miranda, porque eu cresci na fé ouvindo as pregações do missionário, e eu dizia, meu Deus, como eu pequei me envolvendo com essa sujeira toda. E eu pedi a misericórdia do Senhor e disse para o Senhor que eu nunca mais vou me envolver com isso, amado, na minha vida. Mas antes, eu quero contar para minha irmã essa revelação. Essa revelação foi antes das eleições ocorrerem, foi no ano de 2018. O Bolsonaro, nas pesquisas de 2018, agora entrando na revelação, vou contar a revelação que Deus me deu com o Bolsonaro. Presta atenção. Para os irmãos verem, quando a revelação é de Deus, ela se cumpre. Preste atenção. Deus me deu uma revelação, uma visão com o Bolsonaro. Só que quando eu tive essa revelação, o Bolsonaro, ele já estava entre os primeiros nas pesquisas do ano de 2018. Nas pesquisas, na maioria das pesquisas, o Bolsonaro ele estava ou na segunda colocação ou na primeira. Em algumas pesquisas ele aparecia como o primeiro, em outras pesquisas ele aparecia como o segundo. Mas ele sempre estava assim, entre o primeiro e o segundo. E nós ali acreditando que o Bolsonaro ia ganhar. Não, o Bolsonaro vai ganhar. Os outros diziam, não vai não, vai, não vai. E eu tive uma visão em sonho. Tive uma visão em sonho. E eu creio que foi Deus que me deu aquela visão em sonho. Eu vi na visão em sonho o pessoal... Acho que eu estava na época da eleição, eu estava na eleição, no dia da eleição, e eu vi aquele monte de gente reunido num lugar assim, e eles diziam assim, rapaz, o Bolsonaro está na frente, o Bolsonaro está disparado na frente. Quando eu olhava assim, que eles estavam tudo reunido num canto,
na frente de uma televisão olhando assim, o Bolsonaro na frente, ele dizia, olha como o Bolsonaro tá, apontava para lá, que eu olhava, o Bolsonaro estava disparado na frente do segundo colocado. Estava muito na frente. Eu digo, meu Deus, rapaz, o Bolsonaro está muito na frente, já ganhou a eleição. Aí eu me acordei daquele sonho. Eu digo, meu Deus, será que isso é uma revelação? Eu digo, meu pai, será que isso é uma revelação? Meu Deus, o Bolsonaro vai ganhar essa eleição mesmo? Mas as pesquisas aí, tem pesquisa aí que diz que ele vai perder, coloca ele em segundo. Tem pesquisa que diz que ele não ganha no segundo turno, porque quando eles fazem pesquisa para o primeiro turno, eles também já fazem uma simulação para o segundo turno, né? E todas as vezes que o Bolsonaro ia para o segundo turno, eles colocavam como o Bolsonaro perdendo. As pesquisas colocavam como o Bolsonaro perdendo. Mas no sonho, eu vi o Bolsonaro ganhando disparado. Isso em 2018, eu quero que os irmãos entendam. Aí eu fiquei assim, eu digo, Senhor, eu creio que isso é uma revelação. O Senhor me deu essa revelação. Aí, irmãos, isso foi antes do atentado contra o Bolsonaro. Aí eu estava em casa, aí começou a sair a noticiário, rapaz, o Bolsonaro sofreu um atentado lá no estado tal. O Bolsonaro sofreu um atentado, o Bolsonaro foi esfaqueado. Eu digo, meu Deus. Aí eu corri para as mídias e estava lá, toda a mídia. Rapaz, Bolsonaro sofreu um atentado, Bolsonaro sofreu um atentado. Tinha algumas mídias que estavam até divulgando que o Bolsonaro tinha morrido. Rapaz, o Bolsonaro morreu. Eu digo, meu pai do céu, então não veio de Deus aquela visão que eu tive em sonho? Aquele sonho não veio de Deus, porque eu vi naquela visão o Bolsonaro ganhando disparado. Como é que agora o Bolsonaro tá? Uns dizem que ele morreu, outros dizem que ele não morreu, outros dizem que ele tá no morre, não morre. Eu digo, meu pai, aí eu fui ver a situação, aí realmente o noticiário dizia que era muito grave o estado dele de saúde, porque a facada que ele levou foi gravíssima, e ele estava realmente morre, não morre. E eu digo, meu pai, se esse homem morrer, não foi o Senhor que me mostrou ele ganhando disparado ali, naquele sonho que eu via, que eu estava na época da eleição e eu vi ele ganhando disparado ali. Não foi o Senhor que me mostrou. Porque a tua palavra diz que quando o Senhor mostra e quando o Senhor fala, se cumpre. Aí, meus irmãos, eu fui orar para ver se Deus me confirmava se era uma revelação aquilo, se era uma revelação aquilo ou não. Porque se o Bolsonaro morresse, não era uma revelação, não tinha como ser uma revelação, né? Mas só que Deus não falou nada comigo. Deus não me revelou nada, até porque eu não estava em condição de estar ouvindo toda hora a voz de Deus, né, amado? Porque eu estava envolvido com política, né? Apesar de eu estar nas melhores das minhas intenções, eu estava envolvido com uma coisa errada. E a Bíblia diz que o Senhor não se agrada de que nós se envolvemos com coisa errada, né? Porque, querendo ou não, a política, ela envolve corrupção. É do mundo, não é de Deus. Aí eu fiquei pensando, moral da história, o Bolsonaro não morreu, tá? Não morreu. E ganhou as eleições disparado, como eu vi no sonho antes dele sofrer o atentado. No sonho que eu tive antes dele sofrer o atentado. Os irmãos sabem por que se cumpriu o meu sonho? Mesmo o inimigo querendo parar ele, não parou. Sabe por que se cumpriu? Porque foi Deus que me mostrou, meu amado. Porque foi Deus que me deu essa revelação. Os irmãos sabem que nenhum mentiroso entra no reino do céu. Eu estou falando aqui a mais pura verdade. E eu não postei, eu não coloquei no meu canal essa revelação que eu tive. Sabe por que eu não postei? Porque eu não postava nada no meu canal. Eu só comecei a postar as coisas no meu canal no ano de 2021, que foi do sonho que Deus me deu, que eu creio que foi Deus que me deu também, da guerra que vai acontecer entre os Estados Unidos e China, onde eu vi os Estados Unidos iniciando a guerra bombardeando a China. Então, quando Deus, ele mostra, amado irmão,
vai acontecer. Se foi Deus que falou contigo, acontece. Agora eu quero trazer para a eleição agora do ano passado. Ou melhor dizendo, do ano de 2022, né? Nós estamos em 2024. As eleições do ano de 2022. Vários profetas se levantaram dizendo que o Bolsonaro ia ganhar. Ai, Deus me revelou que o Bolsonaro vai ganhar. Ai, Deus me disse que o Bolsonaro vai ganhar. Tinha uma profetisa que eu seguia ela, uma irmã profetisa aí, que eu seguia essa irmã, que ela disse que Deus deu uma visão para ela mostrando o Bolsonaro ganhando e dizendo assim, eu estou entrando na peleja. Deus dizia para ela, eu estou entrando na peleja e vou pelejar por Bolsonaro. Só que Bolsonaro perdeu. Aí eu pergunto para meus irmãos, onde é que Jesus perde peleja? Se Jesus disser assim, eu estou entrando na peleja, amado, você já sabe que você ganhou a guerra. Você já sabe que você ganhou a guerra. Não existe esse negócio de Deus estar entrando na peleja e tu perder a guerra, meu amado. Não há possibilidade. Deus só diz assim, eu estou entrando na peleja se ele for vencer a guerra. Porque quando Deus entra na peleja, ele não perde guerra. Deus não perde. Se ele entrar na peleja, se Deus disser assim para ti, eu estou entrando na peleja, tu já sabe que tu venceu. Porque Jesus, ele não perde guerra. Ele não perde. Além dessa profetisa profetizar que o Bolsonaro, que ela via o Bolsonaro como presidente, aí ela começou com um papinho de que ela não tinha certeza que ele ia ser presidente, ela ainda disse assim, mas eu via o Todo-Poderoso dizendo, eu estou entrando na peleja por Bolsonaro, eu estou entrando na peleja. Só que esse Todo-Poderoso dela é muito fraco. Não é o Todo-Poderoso, porque ele é muito fraco, porque ele perdeu a peleja. Ele perdeu a peleja. Ele entrou na peleja e perdeu, porque Bolsonaro perdeu a eleição. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês? A gente descobre os falsos profetas desse jeito. Presta atenção. Profeta de Deus, ele não erra na visão. Ele não erra na revelação. Se o profeta passar 10 revelações, ele tem que acertar as 10. Não é 8, não é 7, não é 5, não é 4. Porque se ele passar 10 revelações e acertar 4, 5, e errar 5, 6, 3, 4, ele não é profeta de Deus, ele é adivinhador, ele é um adivinho, ele tenta adivinhar as coisas. Entendam. Vocês têm que aprender a diferenciar profeta de adivinhador. O adivinhador, ele nunca vai acertar sempre. Por mais que ele acerte certas coisas, mas ele vai errar muita coisa também, que é para provar que ele é adivinho. Porque está escrito lá no livro de Isaías, se eu não me engano é no capítulo 44, 46, se eu não me engano, versículo, não estou bem certo, mas é no livro do profeta Isaías, que o Senhor diz que ele confunde os adivinhadores. Ele confunde os adivinhadores e os sábios astrólogos, que são adivinhos. Então, meus amados irmãos, o profeta é aquele que ele nunca erra na visão. Profeta de Deus, ele não erra. Presta atenção, se Deus falou contigo, vai cumprir. Não tem jeito de não cumprir. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Como está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, onde Deus diz que se o profeta falar no nome dele, tem que se cumprir. Se o profeta falar no nome do Senhor, no nome do Deus Todo-Poderoso, tem que se cumprir. Se não se cumprir, não foi Deus. Como Deus também diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 12, nos versículos 25 e também no versículo 28, que Deus diz, a palavra que eu falar vai se cumprir. A palavra que eu disser vai acontecer. Então, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me mostrou
a vitória de Bolsonaro em 2018, antes dele sofrer aquele atentado lá, que muitos dizem que ele saiu notícia em alguns lugares dizendo que ele já tinha ido embora. Olha, Bolsonaro já foi, já está fora da eleição, tiraram ele. Mas não. Deus não permitiu que ele morresse e se cumpriu o sonho, porque Deus me levou em sonho na época da eleição. Eu vi, eu estava lá quando eu vi aquele pessoal, um monte de gente reunida, eu olhava assim, o pessoal dizia, rapaz, o Bolsonaro está disparado nas eleições, olha aí. E eu vi o Bolsonaro lá na frente, no dia da eleição, ele estava lá na frente, muito na frente do concorrente dele. E ele venceu a eleição de 2018. Por quê? Porque foi Deus que me mostrou. Deus que me mostrou. Aí eu vi os profetas aí profetizando, Bolsonaro vai ser eleito. Bolsonaro vai ser eleito. Eu via Bolsonaro. Aí começava balá. E Bolsonaro é eleito. Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro eleito? Aí eles vêm com a desculpa mais esfarrapada depois que a profetada deles cai por terra, né? Bolsonaro não. Então, irmãos, tá aí, é como a Bíblia diz, é assim que nós conhecemos falsos profetas. Não, mas a irmã lá é de sã doutrina, ela não corta o cabelo, ela não passa batom, ela não anda, não se maqueia, ela faz oração todo dia lá no canal dela, mas ela erra na visão, meu amado irmão. Ela erra na revelação. Então Deus não usa ela, se ela erra na revelação, não é Deus que revela para ela. Pronto. É a palavra. Ou você fica com a palavra ou você fica com os falsos profetas. Não, mas ela prega contra segundo casamento, ela ela prega contra muitos pecados aí, mas ela passa a profecia que não se cumpre. Ela passa revelamento, ela passa visagem. Ela passa, não é nem sonho, pesadelo. Profecia que não se cumpre não é profecia, é profetada. Revelação que não se cumpre não é revelação, é revelamento. Sonho que não se cumpre não é sonho, é visagem, é marmota, é assombração, é alguma coisa. As coisas de Deus se cumprem, se Deus falou, se cumpre. Entendam. Deus não me mostra as coisas assim, não. Eu creio até que tem homens de Deus aí que oram muito, jejuam muito, Deus até mostra muitas coisas para ele. Mas a coisa mais difícil é Deus me mostrar alguma coisa. Mas quando Deus me mostra, se cumpre, meu amado. Se cumpre. Todas as revelações que Deus me deu, até hoje, se cumpriram. Eu vi se cumprir. Nem que elas custem um pouco, mas se cumprem. Os irmãos estão entendendo? Se cumpre. Por quê? Porque não veio de mim, veio de Deus. E eu tenho cuidado, eu tenho um maior temor na minha vida para estar passando coisas que sejam de Deus. Porque você tem que falar em nome do Senhor. Você pode falar em nome do Senhor, mas o que você falar tem que se cumprir. É por isso que eu tomo o maior cuidado do mundo antes de falar. Foi Deus que me mandou eu falar. Foi Deus que me revelou. Foi Deus que me disse. Eu tive, amado, Deus me deu, não porque eu sou bom, sou melhor do que todo mundo, não. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor me deu revelações tremendas. Tremendas, como essa daí que eu estou contando para os meus irmãos. Antes de Bolsonaro sofrer aquele atentado em 2018, eu tive essa visão com ele. E Deus é minha testemunha, o Senhor é minha testemunha que eu tive esse sonho. Que eu fui levado em sonho no dia das eleições e eu vi o Bolsonaro, no dia das eleições de 2018, ele ganhando. Quando eu me acordei, eu fiquei pensando, antes dele sofrer o atentado, e passou acho que 2, 3 semanas, ele sofreu aquele atentado. E eu pensei que a revelação não fosse de Deus. Eu pensei que ele ia morrer, porque todo mundo está dizendo, ele não vai escapar não, ele vai morrer. E eu dizia, meu Deus, e agora? E se eu tivesse postado? E se eu tivesse... Porque eu falei para algumas pessoas assim, desse sonho que eu tive. Eu cheguei até a dizer que foi Deus que tinha me falado. Perdão. Eu cheguei até a afirmar para essas pessoas que foi Deus quem tinha
me revelado esse sonho. Quem tinha me mostrado o que ia acontecer nas eleições nesse sonho. E eu já estava até chorando porque ia cair por terra a minha revelação. Se o Bolsonaro morresse, ia cair por terra. Mas ele não morreu e aconteceu como o Senhor me mostrou em sonho. Amém? Hoje eu não sou envolvido com política, porque política não é de Deus. Desculpe, essa é a realidade. Tá? Não é de Deus. O Senhor me repreendeu duramente por eu me envolver com política. E hoje eu não me envolvo com política. Tá bom, irmão? Esses profetas aí que diz que Deus não repreende ele por ele estar envolvido com política, porque não é Deus, é o espírito do engano que está na vida deles. É o espírito das falsas revelações, é o espírito das adivinhações que está na vida deles. É por isso que nunca vai repreender eles, ainda vai dizer, vai lá, se mistura com política. É isso que o espírito das adivinhações que está na vida de alguns deles lá vai fazer com eles. Mas nós que somos servos de Deus não vamos se misturar com política não, meu amado. Mas vamos sim pregar o verdadeiro evangelho. Não estou dizendo aqui que é pecado, irmão, votar, que é pecado você exercer o teu voto, não. Mas não se envolva com política. Não se envolva. Amém? A nossa pátria não é essa. A nossa cidade não é essa. A nossa cidade é o céu. Nós somos cidadão do céu. Amém? Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos como peregrino em terra estranha. Amém? Eu peço que os irmãos orem por mim, tá? Que eu estou no propósito com Deus, eu estou consagrando a minha vida em oração, em humilhação, em jejum, que é para o Senhor me usar com poder e com autoridade na mão dEle, que é para mim ter autoridade e levar o Evangelho do Senhor com autoridade. Amém, irmão? Porque para nós pregarmos a palavra de Deus, nós não temos que ter só sabedoria, não. Nós temos que ter autoridade de Deus também, né? Porque uma vez eu ouvi um certo pregador muito usado na mão de Deus, que ele pregava o seguinte, ele dizia o seguinte, tem crente aí que ele até prega bonito, ele fala bonito, ele ensina bonito, mas só que ele vai pregando e as obras dele vêm atrás dele só arrancando tudo que ele está pregando, Então, não vamos ser assim não. Amém? Vamos pregar, mas as nossas obras têm que nos seguir também. As nossas obras têm que ser uma pregação. Para quando as pessoas olharem para nossas obras, elas olharem e verem assim, poxa, esse irmão aí é um homem de Deus, essa irmã aí é uma mulher de Deus. Porque ela prega e as obras dela diz assim, olha aí, tudo que ela prega é verdade, tá vendo? É assim que nós temos que ser, amado. Nós temos que pregar e as nossas obras têm que pregar junto com a gente. Não adianta a gente pregar e as nossas obras virem arrancando tudo que a gente está pregando. Não. Amém? Espero que os irmãos recebam esse breve áudio aqui que eu fiz para a nossa edificação. Amém? Recebam esta palavra e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.